Irmãos caríssimos, paz e bem, nós ouvimos na sexta-feira o início do capítulo 6, onde se fala do milagre do pão. Eu evito falar milagre da multiplicação dos pães por um motivo. Nós, na nossa relação com Deus, nós tantas vezes pedimos para que as experiências boas sejam multiplicadas e que o Senhor nos livre da experiência ruins. Mas isso não é uma experiência de fé. A fé não é crer em um Deus somente para multiplicar o que eu quero e me tirar aquilo que não quero, mas sim, em qualquer situação que eu esteja, boa ou ruim, usar isso para crescer na minha fé, para a glória de Deus. Então, a palavra multiplicação não existe na Bíblia como no contar este milagre. Somos nós que colocamos multiplicação do pão. Então, por isso eu prefiro dizer o milagre do pão. Então, depois de contar o milagre do pão, o texto que seguia, que nós não ouvimos sábado porque era a festa de São Marcos, fala daquele momento que Jesus, para fugir do povo que queria fazê-lo rei, foge para o outro lado do lago. Depois os apóstolos vão atrás dele, então tem a tempestade e Jesus que acalma. E na tradição bíblica, somente Deus pode acalmar o mar, que é um lago mais chamado de Mar da Galileia, o lago de Tiberíades. Então Jesus manifesta a sua divindade para os apóstolos somente. Depois a multidão chega para buscar Jesus. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois que o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece, até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu sigilo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acreditais naquele que ele enviou. Ora, Jesus com muita força desmascara a intenção desta multidão. Vejam, para Jesus humanamente seria cômodo ter uma multidão que está cercando, que está buscando-o. Essa multidão imensa que atravessa o lago. Este lago é perigoso. Ainda hoje ele tem tempestades violentas. E que essa multidão se arrisca. E Jesus vai insistir no porquê. Então, Jesus vai dizer assim: vocês estão me procurando não porque vocês estão fazendo um caminho de fé, mas porque vocês estão buscando, no caso, o pão. Jesus vai insistir isso no texto ainda que nós iremos escutar nesses dias. E a pergunta daquela multidão é assim: o que nós devemos fazer para cumprir a obra de Deus? Essa é uma mentalidade muito farisaica, muito comum no povo de Israel, que na medida que eu faça alguma coisa, eu vou conquistando a salvação, vou conquistando direitos diante de Deus. E Deus vai tendo para comigo como que um débito. Então tudo aquilo que Deus me faça, na verdade, é obra minha. Foi eu que conquistei com o meu esforço. E a resposta de Jesus: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Quem é que ele enviou? Jesus. Jesus, depois de ter feito um grande milagre, pensa que aquela gente vive no deserto é difícil encontrar comida. Recordem do povo de Israel no deserto, quando Deus manda
o pão do céu, o maná. Jesus vai retomar essa imagem, mas depois Jesus, quando agora está falando com esse povo, um povo que não está fazendo a experiência de fé. Vejam bem, meus caros, às vezes nós até caímos nessa armadilha. E diante de uma pessoa que está buscando milagres, que está ali toda empenhada, rezando diante de Deus para que aconteça um milagre, nós admiramos quanta fé tem essa pessoa. No capítulo 6, Jesus vai dizer assim para aquelas pessoas que estão fazendo todo esse esforço: vocês não têm fé. Vocês estão me buscando porque vocês querem pão, porque vocês querem um milagre. Isso não é fé. A fé é uma relação com Deus que independe do milagre que eu possa ver. Quando eu vejo, lembram-se de Tomé, se vê, já não é mais uma experiência de fé, é experiência de sentido, é experiência de visão. Ora, Jesus vai dizer a essas pessoas que a obra de Deus que eles devem realizar não é fazer tantas coisas, mas crer naquele que o Pai enviou. E quem é este que o Pai enviou? É Ele, é Jesus. Jesus toca já nessa parte do Evangelho, que é a terceira parte em sequência que a liturgia nos oferece, em um ponto central. Nós somos chamados a crer, independentemente se vimos ou não milagres, porque na verdade na nossa vida acontece tantas graças, tantos milagres, que bastaria isso. Não precisa estar provocando Deus para fazer os milagres que nós queiramos, mas sim colher aquilo que Ele nos oferece. Que esse dia de hoje seja um dia que nós possamos colher o milagre de Deus, o milagre da vida, o milagre da paz, todas as graças que Deus está derramando na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.